Gente, que é do canal da Lari. E eu sei que fazia um tempo, eu sempre falo isso, que quando eu sumo muito, que eu vou voltar, mas as coisas acontecem e eu acabo deixando o canal de lado. Mas esse vídeo eu precisava fazer. Quando foi? Foi. Acho que faz. No sábado passado, eu participei de uma conferência que se chamava Descende, que se chama Descende, na verdade. Com o objetivo de levar o ID, sabe? Descende significa ir. Então, essa conferência, ela tem como objetivo arder essa chama, trazer essa vontade de levar o ID, de levar o evangelho para toda criatura. E eu fui nessa conferência, eu vi, ela já é a segunda edição, essa que teve agora foi a segunda edição, a primeira foi lá em Orlando, nos Estados Unidos. Eu assisti só os vídeos, as lives e o vídeo que o Dunamis, que faz parte hoje do Descende, gravou e postou no canal deles. E nossa, foi muito impactante pra mim. Só de assistir, eu fiquei, nossa, que coisa maravilhosa. Nossa, como a presença de Deus pode ser sentida. E eu estando aqui em casa, imagine se eu estiver lá. E eu me deu essa vontade de ir, ardeu no meu coração essa vontade de ir pra estar lá pessoalmente e sentir tudo isso ainda mais do que eu já estava sentindo em casa, sabe? E eu tive a oportunidade, graças a Deus, Deus providenciou tudo para que eu fosse esse ano lá. E nossa, eu não tenho nem palavras para dizer o que Deus fez e tá fazendo na minha vida, sabe? E na vida das pessoas que foram. Nossa, foi uma coisa tão impactante. Eu vou deixar vídeos rolando aí depois sobre o que aconteceu lá, sabe? E foi o poder de Deus agiu de uma forma tremenda, inexplicável, assim. E quando foi lá, eu, a minha amiga, a Isa, minha amiga, a gente foi, claro que com expectativas, mas sabendo que tava na mão de Deus, sabe? O que fosse acontecer lá. E quando a gente foi lá, foi assim, foi, foi bem tranquilo pra gente, sabe? Foi bem tranquilo, foi de boa, assim, até Deus já tinha revelado isso pra minha amiga, que seria assim, e foi realmente assim. Foi bem tranquilo. E aconteceu que no dia seguinte a gente foi para um culto da igreja da pessoa que estava hospedando a gente, que um casal hospedou a gente, um casal maravilhoso, inclusive. Hospedou a gente e a gente foi para a igreja deles lá. Nossa, o mover do Espírito Santo foi tão grande, foi tão grande, foi tão grande, mas tão grande, nossa, que ao ponto da gente falar, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. E durante a minha estadia lá, Deus falou muito comigo em relação ao próprio medo, sabe? Eu sempre tive vontade de pregar o evangelho, eu sempre tive vontade de levar esse amor, só que o medo me paralisava. Toda vez o medo me paralisava. Eu ficava com medo. Senhor, será que eu sou capaz? Senhor, será que eu não sou o suficiente? Eu sou tão pequena, como é que eu vou levar uma coisa tão grande que é o teu reino para as outras pessoas? Como é que eu vou fazer isso sendo eu tão pequena? E Deus falou muito no meu coração em relação a isso, sabe? Em relação ao medo de levar o ID dele, em relação a sofrer todas as consequências para levar o ID dele, porque quem tá no comando é ele. Eu sempre falava isso para as outras pessoas, que eu dava o exemplo de Moisés, o exemplo de várias pessoas, só que eu acabava sendo hipócrita, porque, na verdade, no meu coração ainda existia medo, sabe? Existia o medo de ir, de levar o evangelho. E esse medo foi completamente tirado lá no Descende. Nossa, Deus ministrou na minha vida de uma forma tão forte em relação a isso, que todos os medos que eu ainda tinha foram tirados. Eu falei pra vocês no vídeo anterior a esse que eu ia fazer, inclusive em relação às minhas experiências sobre o medo. E só que eu achava que eu não fiz porque eu achava que ainda faltava, sabe?
ainda faltava ser liberta totalmente do meu medo para que eu fosse falar sobre medo com vocês. E graças a Deus eu fui liberta. O Descende, não só o Descende, né, mas o que Deus fez na minha vida nesses dias, que o Descende foi no sábado e Deus foi, desde o momento que eu cheguei em São Paulo, Deus já foi ministrando na minha vida e falando no meu coração, sabe? E foi coisas assim extraordinárias. Coisas que eu não posso guardar só pra mim, porque eu sei que outras pessoas precisam ser tocadas e precisam sentir o que eu tô sentindo. Deus não me permitiu para que eu fosse para guardar isso pra mim, mas que eu viesse pra minha cidade e levasse isso para essas pessoas que estão aqui, para que eles também fossem incendiados e levassem isso a outras pessoas que eles conhecem que eu não conheço. E eu acredito muito nisso, sabe? Quando você tiver medo de pregar a palavra, não tenha... Peça, Senhor, me dá ousadia, tira todo o medo, porque não é você que vai pregar. É Deus que vai fazer todas as coisas. Você apenas é um instrumento nas mãos dele. É ele quem faz tudo. O martelo não martela sozinho, um prego não se prega sozinho. Precisa de uma pessoa estando lá, segurando ele para que ele martele. Assim você não vai martelar sozinho, você não vai pregar sozinho. Quem vai é Deus. E através da sua vida, você com o martelo, espero que vocês tenham entendendo o que eu estou falando. É ele que vai agir através de você. Entendem isso? Então, em nome de Jesus, que todo medo seja tirado da sua vida agora e que a partir de hoje você vá e só vai e diga: Senhor, eis-me aqui, faça igual Samuel, Senhor, eis-me aqui. Mesmo eu morrendo de medo, Senhor, eis-me aqui, porque eu sei que tu vai cuidar de todas as coisas. Amém?